Em dezembro, não, acho que foi um pouco antes, eu conheci o Everson através do Everardo, que tivemos uma parceria aqui na biblioteca, e ele falou: Helena, eu quero te apresentar um escritor que vai lançar o livro dele esse ano. E aí, quando eu conversei com o Everson, foi assim, paixão e identificação à primeira vista, né? Apesar que a gente só foi se ver pessoalmente mesmo no dia do lançamento aqui, né? Na biblioteca. E ele falou: Helena, eu vou lançar o meu livro na Bienal e quero lançar ele na biblioteca também. E foi um sucesso, né? E aí, na hora do lançamento aqui, eu falei: nossa, nós temos que fazer uma roda de leitura para todo esse pessoal que está lendo o livro vir compartilhar o que está lendo, né? Porque a gente tem a roda de leitura intercalando com o Leia Mulheres, né? Um mês é o Leia Mulheres e o outro mês é a roda de leitura. E o mês de fevereiro seria a roda de leitura. Eu falei: vamos escolher esse livro para lermos e compartilharmos. E assim foi, né? E foi uma leitura super rápida, né? Eu fiz um cronograma lá, mas eu creio que todo mundo que participou e até aqueles que compraram leram assim um livro em uma semana, né? E os leitores vorazes com certeza leram em menos tempo, né? E é um prazer ter vocês aqui para juntos a gente compartilhar essa leitura, né? Estamos aqui com a professora Miriam, que é minha parceira no Leia Mulheres, é uma das mediadoras. A professora Regina com os seus alunos do EJA, né, Regina? Sejam muito bem-vindos. O Atahualpa, que é do Roda de Leitura e também do Leia Mulheres com a sua esposa. A Cristina, que é professora, né, e é uma das homenageadas, né, no livro também. Aqui as alunas também do Everson, de qual escola mesmo, Everson? Santa Clara. Santa Clara, sejam muito bem-vindos. E agora nós vamos ouvir, né, primeiramente o Everson, né, falando. A gente começa sempre falando um pouquinho da biografia do autor, né, e como ele está presente, ele mesmo falar, né, um pouquinho da sua vida, da sua experiência, como que foi escrever, né, e contar aí para nós o que ele foi direcionado. Isso, essa jornada aí. Bom, pessoal, é um prazer conhecer os alunos da minha amiga Regina e os outros que já são amigos de longas datas me acompanham aí nessa viagem que é realmente criar um livro. E, embora esse tenha sido o meu primeiro livro lançado, criar histórias é algo que eu sempre quis e algo que sempre me deu muito prazer. Mas quando eu decidi fazer esse livro aqui, em nenhum momento eu tive dúvidas de que ele nasceria. Eu comecei a escrever ele sem aquela preocupação de será que realmente ele vai ser lançado? Será que eu vou conseguir uma editora que vai aceitar a minha ideia? Eu não tive esse medo, porque se você ficar preso a esses empecilhos, você não cria o seu livro. Você vai viver do medo de que aquilo vai acontecer ou não. E você tem que deixar a sua ideia nascer, você tem que dar asas à sua imaginação e deixar que aquele feto ele cresça por ele mesmo. Quando ele estiver pronto, as coisas vão vir naturalmente. Tanto é que eu falo assim que em nenhum momento houve barreiras no meu caminho, porque eu acho que era para acontecer dessa maneira. Tanto é que procurei a editora, foi a primeira editora que eu procurei e deu certo. Hoje o livro está aí, já está pronto. Eu falo que ele ainda é um bebê, porque são 3 meses do lançamento dele. Ele foi lançado em dezembro. Então, são 3 meses e 3 meses que me surpreenderam. Me surpreendeu inclusive a editora, porque foram lançados inicialmente 500 cópias, mais a versão e-book. Essas 500 cópias já estão acabando. Nós já vamos para a segunda tiragem agora. E o editor ficou surpreso, falou assim: olha, um cara que é o primeiro livro que lança, né? Você não é ainda conhecido no Brasil todo, você é conhecido em regiões específicas e agora você está indo para outros lugares. Então você realmente está fazendo alguma diferença. E para mim isso foi assim, engrandecedor, porque é a realização de um sonho. Um sonho que não é um sonho de agora. Às vezes as pessoas me perguntam assim:
Ah, mas quando que você decidiu escrever? Não, não foi eu decidi escrever, eu já nasci com essa vontade. Então esse é o primeiro livro que eu fiz, que eu lancei, mas que eu já escrevo, acho que desde que eu realmente aprendi a fazer as primeiras palavras, já criava historinhas, né? Por isso que eu digo, você não pode realmente abortar os seus sonhos. Você não pode falar assim, eu não dou conta, eu não sou capaz, ou o meu projeto é um projeto bobo. Não. Às vezes aquilo é ruim para você, porque nós temos um senso crítico muito exigente conosco. E às vezes, aos olhos de outras pessoas, você fez uma grande obra. E eu tenho uma amiga que recentemente escreveu e jogou o caderno fora. Ela fazia poesia. Eu falei, como que você fez um negócio desse? Eu chorei a hora que ela me contou isso. Porque eu falei que ela realmente matou as ideias dela. Ela não tinha o direito de fazer aquilo tinha vida própria. Quando você cria um livro, não é você mais, é o seu livro. Isso aqui não sou eu mais. Isso aqui já tem uma vida. Não depende de mim, eu vou embora um dia, mas o meu livro vai continuar. Ele vai seguir, né? A história dele, independente de mim. Eu só dei realmente o nascimento para ele. E é isso, então acho que o principal é falar para vocês que ela, por exemplo, eu já sei que ele quer escrever. Já cheguei aqui, eu ouvi a história que ele quer escrever. Falei, você está esperando o quê? Não é? Não dá para esperar, porque a nossa vida, o nosso tempo é muito raro, é muito curto. Essa ideia do livro, né? Que é você fazer aquilo antes que o sol se ponha na sua vida. Porque nós não sabemos realmente quando o sol vai se pôr. Né? A história aqui, eu sei que muitos aqui ainda não leram o livro, a história começa dessa maneira. Um jovem, que seria da nossa idade, ou mais jovem que nós, que morre. Ele não esperava aquele momento, mas ele morre. Não estou dando spoiler, no começo do livro. Ele já morre no início do livro. E a história continua com a mãe dele, que ela sim já estava numa idade avançada e às vezes ela não teria muita perspectiva de vida. E quando ela perde o filho, poxa, acabou a vida dela, né? Porque o filho é tudo para ela. Mas ela vai reencontrar um sentido para a vida dela. Mesmo, né, aparentemente não tendo possibilidades, ela vai encontrar. Porque essa era a mensagem que eu queria passar. Independente do tempo que nós temos, né, ele é precioso. Você tem que saber fazer o uso dele em cada segundo, né, porque você não tem realmente uma certeza de quando ele vai acabar. Mas o importante não é a duração dele, é o uso que você faz dele. Essa é a grande diferença para todos nós, né? É isso aí. E Everson, antes da gente passar a palavra, né, para as pessoas falarem da sua impressão de leitura, eu queria que você contasse assim, um pouquinho da sua vida pessoal, assim, onde você nasceu, como que você veio parar aqui em Caldas Novas, né? E se você lembra, assim, do seu primeiro escrito, o que você escreveu? A primeira coisa que você lembra que você escreveu? Bom, eu sou de Itapaciguara, próximo daqui. Itapaciguara é 50 quilômetros de Caldas Novas, mas não é Goiás, é Minas. E eu tinha uma paixão por Caldas Novas. Vinha para cá, passear, né? Eu advogava e trabalhava como professor. Sempre foi assim. Quando eu vim para Caldas Novas, eu vim por uma oportunidade de trabalho aqui como advogado. Trabalhava com a doutora Guilhermina, que infelizmente já não está entre nós. Acredito que alguns já até conheceram ela. E vim trabalhar com a doutora Guilhermina, mas dava aulas também. E em pouco tempo, a minha vida como professor, olá, né? Daqui a pouco vamos entrar ao vivo em Brasília. Ah, Helena. Entrar em Brasília ao vivo para mostrar vocês. Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Então, a minha carreira como professor aqui, ela cresceu mais do que como advogado. Porque realmente há uma necessidade muito grande de professor de idiomas em Caldas Novas. E junto com isso, cresceu também o meu grupo de contatos, de amigos. Eu falo que Caldas Novas tem um diferencial. As pessoas daqui são pessoas muito amáveis. E eu fui criando amigos. E hoje, faz 8 anos que eu estou aqui, mas para mim é como se eu tivesse amigos. Porque eu tenho mais amigos em Caldas Novas que nas minhas cidades, que é Uberlândia e Itapaciguara. Eu sou muito grato a Caldas Novas por isso.
E escrever para mim, é igual eu disse, né? Eu fazia rabiscos, eu nem sabia escrever ainda, mas eu fazia rabiscos. Quando minha mãe estava grávida, ela já comprou livros para mim. Ela comprou a coleção do Monteiro Lobato e Fantasia. E ela me dava esses livros. Quando criancinha, 1, 2 anos, eu ficava rabiscando. Eu achava que eu queria escrever. E eu aprendi a escrever muito rápido. Eu já comecei a fazer palavras, historinhas. Acho que a primeira historinha que eu escrevi, eu acho que eu tinha 8 anos ou 7. Eu achei esses dias. Era um caderno. E eu fiz uma história, tenho guardado. Eu criei uma história. Eu até vou trazer para você ver, lembra? Porque a história era tão assim, engraçada para a minha idade, 7 anos. Eu olho hoje e falei, mas como que eu escrevi isso com 7 anos? Então, assim, é algo realmente que veio de mim, da minha natureza. E eu acho que isso é inexplicável, eu acho que é algo de essência. E depois você fez algum curso, né? Porque muitas pessoas falam assim, o escritor ele não nasce escritor, né? Se torna, como a frase da nossa famosa lá, né? Não nasce mulher, torna-se mulher, não nasce homem, torna-se homem. Você fez algum curso de escrita criativa? Nunca estudei nada específico. Foi algo assim. Tanto é que o livro, quando você manda, ele passa pelas revisões ortográficas. Ele praticamente não teve. Foi muito pouca revisão. Não teve influência da editora em nada, da criação da história. Porque algumas editoras interferem. Eu tenho uma amiga que escreveu um livro que ela perdia a ideia, ela tinha que ligar para o pessoal, a editora, eles tinham que dar ideias para ela. Não teve isso. Eu mandei o livro, pronto, vamos agora no segundo que vai sair esse ano. Foi até estranho, porque o editor falou assim para mim. Eu já estava com o segundo pronto quando eu estava lançando esse. Falei, eu já posso mandar o livro para você ler? Ele falou assim, não, você só pode me mandar ele quando você vender metade do que você lançou agora. Foi menos de um mês. 2 semanas, eu falei assim, ele já tinha comprado, eu falei assim, já posso mandar? Ele falou assim, foi muito rápido. Então, aquela frase, né, de plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro, né? Meu pau tem para escrever um livro. Tem muitos escritos, mas ainda não é um livro, né, Miriam? Mas já não paga, né? Bom, acho que agora a gente pode partir para a história em si, né? O livro em si. Depois que a gente pega a prática de ler os livros literários, e nesse período de pandemia foi um período que eu acredito que mais pessoas foram para a literatura e buscaram na literatura uma terapia, né? Os terapeutas e os biblioterapeutas costumam dizer o seguinte, que a literatura, né, esse momento de compartilhar aquilo que lemos, não é uma terapia, mas é um ato terapêutico. Né? E hoje à tarde eu estava lendo o livro Farmácia Literária, do Galeno, se eu não me engano é isso mesmo, estou confundindo o autor. Ele é um médico e ele fala que começou a reunir o grupo, era um laboratório, né? Não era nem um grupo assim, vamos compartilhar aquilo que a gente liu. Começou como um laboratório de humanidades, que eles liam textos técnicos e aí eles foram vendo que aquilo era muito terapêutico e interessante e partiram para os textos literários. E detectaram, né, perceberam dentro daquele laboratório que os textos literários eram muito mais terapêuticos do que os textos técnicos. Então, quem tiver a oportunidade de ler esse livro, leia Farmácia Literária. Mas voltando aqui então, nesse período de pandemia, como que a arte, e especificamente a arte literária, nos salvou, né? Nos trouxe assim um alento, nós passamos por vários impactos com a leitura, viajamos para vários lugares, como através dessa leitura aqui, né? Foram no mínimo 4 países que nós fomos, né?
Então, assim, realmente é uma aventura. Então, toda vez que eu vou começar um livro, eu falo, eu vou começar a minha mais nova aventura, né? E aí eu queria ouvir vocês agora, começando aqui pela minha esquerda ou pela minha direita, né? De vocês contarem as impressões de vocês, né? Eu já conto que eu fiquei apaixonada e o que eu achei mais, não foi o mais legal, mas uma das coisas bacanas demais que eu achei e que eu fico querendo entender assim, como que o autor consegue amarrar, né, tantas histórias e elas terem uma coisa a ver com a outra, né? E essa criatividade, essa arte de ligar essas histórias, né? Como por exemplo aqui, a história começa na França, em Paris, e termina em Paris, né? Começa de um jeito trágico, mas termina de um jeito assim, que o sol está se pondo e que você vê muita esperança. Né? Foi isso para mim, né? É um alento. Então, eu queria colocar assim que te ouvindo o Everson falar, e que eu acho que para mim é sempre prazeroso a gente estar, ainda tenho muito daquilo de achar que, de colocar o autor num pedestal um pouco mais assim, né, da gente pensar assim, puxa, a gente está diante de alguém que escreveu, né, que se expressou, porque muitas vezes as pessoas têm vontade, como tu dissesse, é a colega que escreveu e jogou o caderno fora, mas aquele caderno ela poderia não publicar, mas mesmo ali tinha, né, quanta coisa estava colocada ali que tinha dela, que tinha da criatividade, da originalidade, né, e a pessoa de repente se desfazer assim, né. Então, eu quero, tô falando assim, não, tu não fizeste curso de escrita, mas também tu já colocaste para a gente a questão de ser leitor, colocaste que já desde pequeno tu já fosse criando aquele hábito de escrever, de te expressar, que criar histórias era algo que era fácil, mas uma coisa que eu percebi também essa tua vontade de conhecer novas culturas, né? Então, pelo que tu expressasses ali no prólogo, tu viaja bastante, o próprio ensino de idiomas também te possibilita com certeza isso, né? E claro que isso tu vai levar para o livro. Então eu senti até que em alguns momentos tu facilitava para a gente nos mostrar algumas coisas de alguns países, algumas coisas que a gente nem precisava sair do livro para entender, mas que a gente já passava a conhecer. Então acho também que essa questão aí do ler muito e do viajar, com certeza te possibilitou ela te possibilitou as ideias, te possibilitou material para tu poder escrever, né? Então isso assim, é bastante legal. Agora, em relação à percepção do livro, eu fiquei assim, não que a gente espera que um primeiro livro escrito por alguém não seja bom, mas eu não esperava que fosse ser tão bom, tá? Porque quando começou ali, que já teve a morte, como ele falou ali, que não é um spoiler, né, que já está colocado, eu falei, puxa, mas e agora, né? Já, né? Como é que isso vai agora desenrolar? Pô, já começou pelo final? Já começou como, né, o livro? Então, acho que aí, já foi uma grande sacada, uma grande tirada, porque já causou um impacto, né, em nós, leitores, a gente começar por uma ordem já um pouco estranha, né? Porque a gente está ali conhecendo aquele moço, né? E um moço que tem toda a possibilidade, assim, de crescer, de viver, de realizar a sua vida. E por mais ele explode, né? Tá lá num lugar que dá aquela explosão. E que tá conhecimento real, né? E aquilo aconteceu mesmo, aquele fato. Então, e a gente pensar, né? Como a gente tem nesse exato momento, muitas pessoas com certeza morrendo na Ucrânia nesse exato momento. Então, assim, a gente pensar que pessoas que são tiradas, né? Da vida. E essa questão do título eu achei muito interessante, né? Antes que o sol se ponha, da gente pensar a finitude. E pensar que a finitude ela ficou mais clara para nós, eu tenho essa percepção, agora nesse período de pandemia, né? E aí a gente se depara com
com o título, que ele já promete que há algo, né, que a gente pode fazer, se atentar para isso e fazer. Então, quando quebrou aquela coisa ali no início, né, de pensar assim, puxa, mas agora a história já começou assim, aí eu também te parabenizo porque cria uma personagem que é a protagonista, ela, ficou meio confuso, né? Tem hora que a gente lê o ela, o pronome o ela, né? O nome próprio. Mas assim, cria essa personagem que, sei lá, no meio da dor, das dificuldades todas que ela estava passando, e sei que todos nós conhecemos de alguma forma, a gente conhece um pouco da dor, né? E da dor de perder alguém, com certeza. Mas ela uma luz vai aparecendo ali para ela, né? Coisas vão surgindo e ela vai querendo saber mais. E junto, nós, leitores, vamos querendo fazer essa viagem. Então, convido quem não leu Antes que o Sol se Ponha, leia, porque vai valer a pena. A viagem vai valer a pena. Por isso que eu acho até que convido que a gente não fique dando spoiler da obra. Para quem ainda não leu, né? Deixa eu ver aqui. Quem que ainda não leu? Vai ser ao vivo? Ó, bastante gente ainda, então nós não vamos contar tudo. Vamos fazer um... Dá para dar um toquezinho Dá só para sim. poder mostrar? Porque a gente vai apresentar lá na Hora do Povo. É pro Jornal de Brasília. Ok. Tá? Acho que é legal mostrar vocês aqui. Ok. Então, para o pessoal que está aí no Face, ó, nós vamos fazer um momento agora ao vivo com o pessoal da TV. Às 7. Às 7, tá bom? Tudo certo, Fernando? Enquanto eles estão vindo, olha só o que a Patrícia falou lá no Face, lá no chat do Face. Eu acho que foi a meu respeito que Everson falou. Eu escrevi várias histórias baseadas nas minhas vivências e joguei fora. Ela que jogou fora. Você encontrou. Se identificou. Ai, Patrícia. Eu esqueci de falar, de dar uma boa noite para quem está assistindo a gente pelo Face, a Kênia Rodrigues, a Patrícia, a Dark, a Shirley Inácia. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos. Então aí a gente tem a Dark aí participando, que também lançou, né, livros. E dizer aí para a Patrícia, né, que está participando aqui com a gente, que pode continuar, escreva novos poemas, se expresse novamente, né? A Patrícia ela agora vai ser contadora de histórias. Ela vai começar um trabalho como contadora de histórias. Ela mora em Caldas? Mas com certeza ela virá Eu vou aqui. chamar ela para cá, porque todos os contadores de história eu chamo para vir contar história aqui para os alunos que vêm fazer visita. A gente faz o encontro dos contadores de história na semana, né? Agora em março aqui do contador de história. Aí a gente sempre Eu faz. criei já um personagem da ela e estou criando historinhas. Show demais. Vamos lá então, enquanto eles não vêm, vamos continuar aqui nosso compartilhamento, Regina. Olha, quando eu comecei a ler o livro, eu gosto de ler e terminar. Eu não gosto de ficar parando. Então eu comecei a ler no sábado, pela manhã, e sábado à noite eu terminei. Eu fiquei tão envolvida com a história. Tão curiosa com a história, que eu queria saber o fim. Queria saber o que. Qual era o mistério? Quem estava por trás? Quem estava por trás daquilo tudo? Porque era muito envolvente aquilo lá, né? Era um mistério assim que eu fiquei louca para saber. E o Everson usa palavras tão simples que eu fui criando, era um filme que ia passando na minha frente. E como a Mídia disse, por ele ter viajado, ter conhecido todos aqueles lugares, é como quando ele viaja. Quando o Everson viaja, a gente viaja junto com ele. Porque a gente vai acompanhando no Instagram as fotos, ele vai colocando fotos e vai explicando
aquelas coisas, a história de onde ele está. Então ele vai contando história das viagens dele. Então a gente viaja junto com ele. E aí eu fui colocando tantos questionamentos na minha cabeça, porque depois que eu encontrei, depois que nós estivemos juntos no lançamento lá no Rio, eu estou encontrando o Everson hoje. Porque a pessoa mais difícil de encontrar é o Everson. E a gente só conversa pelo WhatsApp. E eu falava para ele, Everson, eu quero te encontrar, eu tenho muitas coisas para te perguntar. Então eu fui anotando, eu tenho uma folha de perguntas para fazer para o Everson. A gente tem que ficar junto muitos dias, porque eu tenho muitas coisas para perguntar para ele. O livro, a história realmente é maravilhosa. Então, assim, a gente que é mãe, a gente se coloca no lugar da Ela. Eu me coloquei no lugar da Ela. Imagina assim, tudo que ela passou, todas as descobertas que ela fez. Né? É uma história maravilhosa, uma vida que ela viveu magnífica. A perda que ela viveu e o presente que ela ganhou. Então é uma coisa assim fascinante e é uma descoberta que eu quero saber o que passa dentro da cabeça dele. Depois vai ter que contar pra gente alguma pergunta que você tá lá na sua lista. Devia ter E trazido a lista, né? depois que eu levei o livro, os meus alunos do sexto ao nono, do oitavo e do nono, eu estou trabalhando romance com eles novos. Meu livro, que tem a dedicatória, está passando na mão dos meninos, eles estão lendo. Eu até comentei com o Everson. O livro que está com a menina agora, todo dia ela chega e fala, professor, eu estava lendo o livro, chorei a tarde inteira. Chorei a tarde inteira. A minha mãe está preocupada comigo. Eu falei, mas você contou pra ela que é bonito? Não tem, mas ela quer saber o que tem e por que eu tô chorando. Aí, e eles começaram. Sim, e eles colocaram mais questionamento ainda na minha cabeça. O porquê disso, o porquê daquilo, o porquê daquilo. Então, tá aumentando as perguntas. Bom, então eu acho que tem uma coisa tá boa aqui. Tu poderia fazer, assim como tu está oportunizando para os teus alunos aqui estar em contato com ele, quem sabe vai à escola, olha aí. Ele vai. Já está programado. Já está marcado. Ótimo. Já está marcada a ida dele lá. Então, E os meninos estão contando, e não só ele, o Enzo também. Eles estão na fila, né? O Enzo pra vai ler. junto com ele também. Porque eu já fiz propaganda do Enzo lá. Enzo É um outro leitor escritor. voraz. Futuro escritor, ele já É começou a futuro escrever escritor. agora. Muito bem. Então, assim, eu tô. E vou levar aqui o Sidney também, que é outro escritor. Sabe por quê, gente? Os nossos alunos, nós aqui de Caldas Novas, que somos carentes de cultura, quando a gente tem nossos alunos têm a oportunidade de estar próximos a um escritor, é uma coisa magnífica. Quando eu falei para os meus alunos, do oitavo e do nono, que eu conheço a pessoa que escreveu esse livro, eles ficaram loucos. Como, professora Regina, você conhece a pessoa que escreveu? Isso Se a gente sempre pensa que o autor está bem É o longe, que ela disse, né? Que ele é uma. que a gente coloca ele, além dele estar longe, a gente ainda coloca ele mais longe, né? Aí, hoje pela manhã, eu li o texto que o Sidney escreveu, que o Sidney também escritor, e falei para eles, olha, ele escreveu e enviou para mim. Como? Você conhece outro escritor? Eu conheço. Eu falei, ele mandou no meu WhatsApp. No seu WhatsApp? Ele, olha aqui, gente, está no meu WhatsApp. Ele é texto dele. Então isso é uma coisa muito distante da vida. o Sidney já teve livro de publicação, não? Trazer um exemplar para cá, já está combinado. Tem material. Qual que é o nome tipo? Com os olhos do coração. Mas não é romance, não é ficção, são poesias e aforismos.
Nós temos que ler mais poesias também. Sou preguiçoso para escrever tudo isso antes. Mas Chama ela aí pra mim, que está o quê? Agora a gente está esperando que eles estão passando uma matéria lá. O programa ao vivo é assim. Então a gente vai passando aqui. Vocês acham fazer algumas perguntas para o Emerson? Depois eu vou fazer para você a respeito de o acervo de livros que você tem aqui. Quanto tempo existe a biblioteca? Dá para fazer essas perguntas uma boa? Que era para ter conversado antes, mas desculpa, é que é correria. E televisão é assim, é de imediato. Tá certo, então vamos ver aqui, quem que leu aqui pra gente passar no primeiro. Eu poderia Pode? fazer uma pergunta para o Everson. E aproveite. Eu não li o livro, quero ler, não sei como adquirir, mas depois a gente fez isso aí. Mas eu queria, assim, saber como que é esse processo de criação, uma ficção, um romance. Tem alguma coisa de você? Você pega alguma coisa no espaço, essa inspiração, como é que vem? É diferente daquilo que eu escrevo. Eu não escrevo romance. Então eu queria saber, sempre tive curiosidade de ter alguém que escreve assim. Como é que é esse processo de criação? É muito estranho, porque a sensação que eu tenho é que eu nem sou eu, é como se eu estivesse de fora vendo aquilo nascer. E as ideias vêm de uma forma tão natural, eu estou escrevendo um terceiro agora. E chegou um momento que um dos personagens do livro está muito fácil. E eu falei assim, mas eu não sei o que vai acontecer com ele. Levantei e fui tomar um café. No prazo que eu fui tomar um café, parece que já veio a resposta que deveria acontecer com ele. Então, as coisas vão muito naturalmente. É claro que o livro traz muito do autor, como elas disseram, a questão das viagens, das experiências, do que eu conheço. No caso desse livro especificamente, a história nasceu de algo que quase aconteceu comigo. Porque eu tive a ideia do livro, porque eu quase sofri um atentado na Alemanha. Foi naquele momento que eu pensei, se eu tivesse morrido no atentado, o que seria da vida da minha mãe? Mas foi esse insight que eu tive. Depois, a história foi por conta própria. Ela falou questão do nome ela. Por que eu coloquei o nome ela? Porque a personagem é uma representação de todas as mulheres. Ela chama ela, porque ela pode ser qualquer mulher. Ela pode ser Helena, Regina, Cristina, Isabelle, Maria, Ana. Ela é qualquer mulher, porque qualquer mulher pode viver aquilo que ela viveu. Então, assim, a criação é algo espontâneo. A história, ela vem. E tem uma... Eu tive esse desejo, mais íntimo, de fazer um livro também, porque eu li uma obra daquela escritora de Comer, Rezar e Amar, que ela fala o seguinte, que a inspiração é como se fosse uma fada, ela te procura. Se você recusa ela, ela parte para outra. Ela conta, né, nesse livro que ela teve a ideia de uma obra e ela falou, não vou fazer isso não, isso é bobeira. Recusou. Anos depois, um outro escritor escreveu exatamente aquilo que ela pensou. Aquilo que ela ia escrever. Quando ela deu a obra, ela falou assim, mas peraí, isso aqui é o que eu pensei. Por quê? Porque ela recusou aquela inspiração. Então aquela inspiração partiu para o outro. Por isso que eu te disse, parece que não sou eu que escrevo. É como se eu estivesse ali só documentando aquilo que eu estou ouvindo, né? Captando do universo. O que eu acho legal no romance, ao contrário da Regina, que a Regina disse que ela quer devorar e terminar empolgada, né? Primeiro que eu sou preguiçoso para ler um livro desse num dia só. E segundo, porque quando o livro é bom, eu não quero terminar. Eu não quero terminar, porque quando ele termina, aí você. E agora? Né? Então, você fica guardando aquele. É como uma coisa gostosa que você fica economizando para demorar para acabar. Muitas pessoas mandavam mensagens para mim. Mas nossa, eu estou me sentindo órfão agora que acabou o livro. Mas antes de lançar o livro, quando eu estava escrevendo ele, eu já estava pensando que teriam duas continuações. Uma será a continuação da história, do ponto que ela parou. E o outro é a perspectiva do rapaz até o momento que ele morre. Eu já tinha essa ideia quando eu estava escrevendo ele. E com certeza ela vai acontecer. Então você já pode ler sabendo que você não vai ficar órfão dessa história.
Não, mas assim, eu vou ter que voltar aqui para falar uma coisa. Eu também sinto isso quando eu vou ler, muitas vezes eu não quero ler tudo, porque eu gosto de guardar um pouco para ir lendo aos poucos e tal. Mas, nesse ponto aí, é que ele também trabalhou muito uma questão de suspense aí, de mistério, que aí a gente que dá uma curiosidade, né? Bate com assim, mas puxa, mas quem fez isso, né? Como que isso aconteceu, né? E aí a nossa própria curiosidade vai levando aí eu tive que me acelerar também, porque eu queria saber, né? Mas aí eu percebi que ela, você se inspirou muito em sua mãe. A profissão da sua mãe. Eu via muito a sua mãe lá. Principalmente por conhecê-la. Sim, por conhecê-la. Achei legal que falou de sair do TikTok, né? E esse é o tic-teco, né? Importante a leitura para isso. Achei a experiência da leitura do seu livro muito rica, né? No sentido de que eu vejo assim que ele tem muitas camadas, né? Então ele é um livro assim, uma literatura assim de viagem, a gente pode dizer, né? Porque leva a gente para viajar junto com ela, né? A gente conhece lugares diferentes do mundo inteiro, né? Que é encantadora essa parte do livro. A gente faz verdadeiros tours também, né? Ao longo do livro, a gente vai conhecendo, vai visitando, vai sabendo informações a respeito dos locais, isso aí é muito legal. Depois queria até que você comentasse como é que você recuperou, você resgatou esse material, né? Acho que da sua vivência, né? Como você foi resgatando isso aí para trazer para a narrativa. Mas também tem o lado do drama pessoal da personagem, né? Então é uma leitura assim, que envolve também emocionalmente, né? A gente se envolve, se identifica com o sofrimento daquela mãe, né? E também tem o tom de mistério, né? Que mantém a narrativa assim, a gente querendo ler cada vez mais para poder solucionar esse mistério, né? Quem está por trás daquelas coisas que acontecem com ela. Né? E eu vejo assim, você disse que não tem nenhuma formação de curso, de escrita, tal, mas a gente percebe um talento mesmo de leitor, de pessoa que conhece as palavras, que faz escolhas assim, muito elegantes também de palavras. Então, a descrição, por exemplo, uma das minhas partes favoritas do livro é aquela noite um show de tango. Ah, sim, também. Eu acho muito linda a descrição, que a gente realmente se transporta para lá, né? A gente se transporta para lá através da descrição, né? Então, para mim, foi uma grande surpresa, né? A leitura desse livro, do seu livro. Fico muito feliz. Você perguntou a respeito das viagens, como que eu guardo. Cada viagem que eu faço, eu tenho um acervo de imagens, que eu vou tirando fotos, são muitas fotos, e vou salvando, e eu vou buscando as informações, porque eu acho que o ato de viajar é você vivenciar cada local, cada momento, cada situação que você vivencia. Não é simplesmente você chegar no monumento, tirar uma foto e ir embora, não. Você tem que saber a história daquilo. Então eu tenho esse costume de explorar o máximo. Tanto é que quando eu vou para um país, eu vou só para um país. Eu brinco muito assim, que eu não entendo o pessoal que fala, vou para Europa, vou Itália, França, Alemanha, mas como assim? Você vai ficar quanto tempo em cada lugar? Porque para você ficar em Roma, você tem que ficar no mínimo uma semana, você não vai conhecer nada. Então eu acho que isso é muito importante, eu faço muito isso. Então, os locais do livro são todos locais que eu conheci. E essas informações foram informações que eu tenho, que eu fui realmente buscando e aquilo ficou arquivado dentro da minha cabeça. Por exemplo, a Argentina, que é o primeiro lugar que ela vai, né? É a minha paixão. Buenos Aires é uma grande paixão que eu tenho, já fui 4, 5 vezes em Buenos Aires. Então, aquelas descrições são coisas que eu vivenciei. O Cemitério da Recoleta, eu tenho uma paixão pelo Cemitério da Recoleta. Todas aquelas histórias, eu ouvi elas umas 3 vezes no mínimo. Então, eu fui recontando aquilo. E essa parte do tango, realmente é uma das partes também que eu mais gostei de escrever, porque eu tenho uma fascinação pelo tango. E esse momento, é engraçado que eu me lembro muito bem do momento que eu escrevi essa parte, porque foi algo que me deu muita emoção, poder contar o que eu sentia quando eu assisti o show de tango.
E é algo inexplicável, você estar ali vendo, né, aquela energia do dançarino. Aquilo ali não é simplesmente uma dança, é uma conexão de almas. E eu precisava levar aquilo para o meu livro, porque realmente no momento em que ela precisava resgatar a alma dela, né? E às vezes resgatar a alma na possibilidade de vivenciar um novo amor, que eu também já não posso contar mais. Deixa eu ver amanhã dela. Exato. A gente empolga e a gente acaba com. Quer contar tudo, né? Daí, quem mais que quer compartilhar, fazer alguma pergunta? Essa é a pergunta. Qual foi a sua inspiração para escrever esse livro? A vida em geral, as viagens, as pessoas que eu conheço, que eu convivo. Por exemplo, teve uma homenagem para todas as mulheres. Então, quando eu estava, antes do lançamento oficial, eu fui enviando mensagens com as fotos das mulheres e escrevendo. Obrigado por você dar à personagem determinada característica. E realmente são características que eu vejo nessas mulheres. Eu até acho que eu fui um pouco injusto, porque tinha mais pessoas que eu deveria ter enviado a mensagem, mas não deu tempo. E assim, eu depois fui até me justificando, olha, não é que você não me influenciou, mas é porque não deu tempo de enviar para todas. Então eu acho que essa foi a inspiração, é a vida em si, né? As pessoas que eu convivo, as viagens que eu faço, os livros que eu leio, que eu já li também. A frase que está ali na frente, né? Somos o resultado dos livros que lemos, das viagens que fazemos e das pessoas que amamos, né? Exatamente. Melhor inspiração, né, Helena? Inspiração perfeita. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu ia fazer uma pergunta. Como tem muita coisa no livro, nós temos que estar perguntando como é que eu faço para adquirir um desses para me ler? Fala comigo hoje. Ele trouxe esses aqui para quem quiser adquirir. Não, nós vamos conferir. Ali, quem quer perguntar ou fazer alguma colocação da história. E o livro só acompanhei, eu falei o livro mais alto, no comecinho, né? E se o livro é legal, eu disse, nossa, muito bem escrito, legal. Aí leu um trecho lá em voz alta e disse, eu vou ler em silêncio aqui, porque a leitura é mais fluida, né? Rende mais. Então, eu fiquei sem ler. Mas Então agora você tem a missão de ler. Porque é autografada e eu vou ler. Isso. Claro. É mais gostoso, né? Cristina, quer falar alguma coisa? Falar da minha alegria, do meu orgulho por essa obra tão maravilhosa. O Everson citou os posts que ele mandou e eu recebi numa manhã de domingo e eu fiquei assim muito, extremamente honrada, surpresa, porque nós nos conhecemos há 8 anos, né? Que é o tempo que você está morando aqui. Então nós começamos a nossa história como uma relação professor-aluno, como foi com a Helena, como foi com a Lívia, como foi com a Helena, como foi com a Patrícia, que também foi minha aluna. Então, nós começamos como professora-aluno e nós fomos descobrindo tantas afinidades, né? Gostos culturais, tantas coisas que a gente dividiu, que a gente viveu de uma forma tão intensa. Podemos criar um livro, né? Podemos criar um livro, porque dividimos muitas alegrias e muitas dores. Acredito que fomos colo um para o outro em vários momentos, né? Então eu acho, assim, fico muito feliz, muito honrada, muito orgulhosa. Eu não vou mentir que muitas vezes eu imaginava o rosto da ela como a Cristina. Eu acho que ela sim, realmente foi uma das grandes inspirações. Sempre foi, Cristina. Nós temos esse elo, né, Cristina? Temos um elo assim, muito profundo. E eu acho que é um presente de vida, né? Com certeza. Muito orgulho, parabéns. Obrigado. Ai, que emoção. Tão bom, né? E agora, quer fazer alguma pergunta mais? Então vamos passar para cá. Muita pergunta para fazer, Bom, o livro do Everson, ele é cheio de culturas, né? Porque a cada página que você entra é uma cultura diferente, é uma coisa diferente que você aprende. E eu confesso que eu acho que eu aprendi mais história com o livro do Everson do que o meu próprio professor de história. O Everson
Emerson, ele é uma pessoa assim, ele sempre passou muito, todas as aulas que a gente tem com ele, é um novo aprendizado. O livro dele não poderia deixar de ter isso, né? É um aprendizado para todos nós, de vida e tudo mais. E com a nossa querida ela também, conhecendo lugares e enfrentando desafios da vida, né? Acho que cada um se encaixa com a ela de uma forma ou outra. Em algumas das páginas, mesmo eu não sendo mãe, não tendo filho, eu me encaixei com ela, eu às vezes chorei junto com ela e foi uma emoção assim enorme. E sou muito grata por ser aluna do Everson e ter tido esse livro nas minhas mãos. Pô, tão jovem, É bom, né? E agora nosso mais novo leitor de presente nessa roda. Conheci quando eu tinha 9 anos. 9 anos, olha só. Cada dia mais velho. Eu tinha levado o livro do Dom Pedro I, que eu tinha faz um tempo, acho que minha mãe que me deu. Você achou muito interessante entender, porque na verdade era muito novo. Depois de um tempo passou, você me deu o livro da Selva Inglesa. Fiquei muito feliz, muito feliz. E quando eu tinha algo com você, quando eu entrei no sexto, você falou pra mim que escreveu um livro, foi muito legal, assim, muito massa. Você escreveu um livro, quando você falou que ia lançar, eu achei muito legal. E assim, você é um grande mestre, não tenho nada mais para falar, o livro é perfeito, não tem nenhum comentário perfeito, então não tem nada. Tá redondinha. Ele e o Enzo e a Isabel, meus alunos em geral, eu fico impressionado com eles, porque demonstra que independente da idade, né, a grandiosidade desses jovens, porque a Fernandinha, que é a minha aluna agora, então, na verdade a idade é simbólica, porque a essência do ser já vem de muito antes disso, né? Eu vejo assim, todos esses jovens um grande potencial, uma grandiosidade, um futuro brilhante. O Enzo, quando ele falou, realmente o que me chamou a atenção, ele ser tão pequenininho, ele tinha 9 anos, né? E tá com um livro enorme, falando do Dom Pedro, falei, meu Deus. Aí eu já cheguei curioso, porque eu vejo o livro e fico louco, né? E já perguntei, já conversei com ele, já criou um vínculo naquele momento, né? Então eu fico muito feliz quando eu chego numa escola, numa sala de aula, e eu vejo as crianças, os jovens com um livro, porque é a diferença, é algo que realmente vai mudar a vida deles. Não é ali o celular ou o computador, que são importantes também, mas o livro é algo, bom, eu falo porque é algo mágico. Eu acho que nada te traz essa magia do livro, porque o filme, ele te dá pronto, o livro não, você cria. E quando você cria, você vê que a sua cabeça não tem limites para ela. Às vezes você lê o livro, assiste o filme, e você fala, nossa, mas na minha cabeça é muito mais sofisticado. Não é? O filme está pobre perto do que eu imaginei. Então eu acho que isso é importante. Às vezes você resgatar aquilo que perdeu, que é o hábito da leitura. E acontece muito. Você, não, vou ver um filme, porque o filme está prontinho ali para mim, né? E não é a mesma emoção. Nunca vai ser a mesma emoção. E o Emerson, ele é mesmo um negocinho de livro. Eu tô com o livro ali escondidinho, ele chega assim, que livro que você tá lendo? Esse livro. Aí depois você me passa o nome que eu também quero ler. Todas as vezes que eu vejo o Everson, eu sempre tô com um livro diferente ali. O livro que você tá lendo é bom? Aí eu e a gente fica discutindo sobre os assuntos do livro, é incrível. Porque eu nunca vou repreender um aluno meu lendo, nem se ele estiver na minha aula. Porque eu fazia isso. Agora eu venho com o problema da matemática. Os professores de matemática me odeiam. Porque quando eu era aluno, eu sempre detestei matemática. Então, na aula de matemática, eu pegava o meu livro e ficava lá lendo. Não tinha nada da matemática, que é muito importante. Mas a minha paixão pela literatura, ela sempre ficou mais alta. Eu vejo o aluno lendo, eu me identifico com ele. Eu me lembro na minha infância, na minha juventude, quando eu também fazia aquilo. Quando é prazeroso, não é? A leitura já veio do sangue. Mas é um exercício também que a gente pode fazer, né? Aproveitando aqui que a gente está aí com a turma, né, vocês aí do EJA, não só, mas assim, muitas vezes a gente olha, né, até como o Sidney falou, olha assim um livro, né, e primeiro que compra
conta as páginas, assim, a gente fala assim, nossa, que grosso e tal, né? Mas eu acho que uma coisa que também é importante é que a gente descubra algo que nos dê vontade de ler. E isso é fazendo o exercício da leitura. Então, aqui, por exemplo, é um espaço que existe, que bom que Caldas Novas tem, porque tem várias cidades que não têm uma biblioteca pública. E nós temos uma biblioteca pública com atividades que acontecem aqui, com um acervo, né, que deve estar sempre melhorando, mas isso vai depender de nós, né, usuários da biblioteca, de vir e também de incentivar, de cobrar, de ir atrás, porque a biblioteca tem que estar sempre melhorando. Esse aqui é um espaço de conhecimento, mas é um espaço também de entretenimento, né? E que é direito nosso, assim. Então, quem ainda não descobriu isso, pode tentar ir descobrindo o que chama atenção. Se é pela poesia, né? Se é tem gente que gosta de ler autobiografia, tem gente que gosta de ler quadrinhos, a gente tem excelentes livros em quadrinhos. Então a gente vai descobrindo. E aqui é uma possibilidade, porque aqui você pode vir, se cadastrar e pegar o livro, levar para casa, ler, fazer essa experiência. E aí a gente pode até começar com livros, muitas vezes, dependendo de como nós estamos dispostos a ler, com livros com menos textos, e depois a gente vai avançando. Também tem contos, que são pequenas histórias, tem as crônicas, que são as histórias mais do dia a dia, né? Então, eu corrigindo a jornalista ali, a repórter, livro não é antigo, não é e nunca foi, e nem vai ser. Por quê? Porque o que os livros trazem, eles sabem o que eles fazem, eles esfregam a realidade na nossa cara, desculpa a expressão. Porque nós nos deparamos com histórias verdadeiras. Aqui, claro que ele foi pelo caminho da ficção, mas para chegar na ficção que ele criou, ele partiu de muitas coisas, como a própria Regina falou, mas esse ato que aconteceu no primeiro momento, isso é uma coisa que foi verdadeira. Então é isso, a literatura, ela nos proporciona uma viagem, por exemplo, em todos os sentidos. E isso nós só vamos descobrir se nós fizermos esse exercício. E como que eu começo esse exercício para quem não é leitor? A gente começa do jeito que nós quisermos, porque essa trajetória aí nós vamos fazer. Então a gente pode, quando a gente pega um livro, e aí eu vou fazer a propaganda do livro do Everson, e que a gente já relatou aqui, o Ataolfo confirmou também ali, a gente acaba querendo, pelo próprio suspense e mistério, a gente já quer saber mais, então a gente vai ficando assim, né, empolgados. E isso nos possibilita, né, chegar até mais rápido aí na finalização da história. Agora, é claro que a gente pode se deparar também com uma leitura que ela não desenvolve tanto, mas pode ser pelo escritor, pode ser pelo nosso momento de vida, pode ser pela própria história que está sendo relatada aqui. Ela não, né? Como é que tu fala aquela lá que sempre tem o livro certo, o leitor certo são as leis de Ranganatha, um bibliotecário indiano. As 5 leis são as seguintes: a cada leitor o seu livro, a cada livro o seu leitor, a biblioteca é um organismo vivo, e as outras 2 agora eu esqueci. Então, assim, para cada leitor tem o seu livro, e cada livro tem também o seu leitor. Por quê? Porque nós somos pessoas com gosto diferente, né? E uma coisa importante, isso que a Miriam falou, é que nós não nascemos leitores, né? Nós vamos nos tornando. E à medida que a gente lê, a gente só cria um hábito porque a gente faz ele todo dia, né? Se a gente não escovasse o dente todos os dias, não seria um hábito na nossa vida escovar os dentes todos os dias. Mas a gente escova porque desde pequenininho nós somos educados a escovar os dentes todas as vezes depois das refeições, né? Então, se desde berço a gente for incentivado, os nossos pais, nós como os pais e os nossos pais terem levado a gente para uma biblioteca pública, para uma livraria, para espaços de leitura, de contação de história, isso vai empurrando na nossa cabeça, né? Quando a Miriam estava falando, eu estava lembrando do meu filho, que até os seus
11, 12 anos de idade, a única coisa que ele pedia de presente era um livro. Ele não pedia mais nada, ele só pedia livro. E eu achava muito interessante, porque eu pensava assim, será que ele vai ser um leitor? Porque apesar de quando ele nasceu eu já estar trabalhando, já ser bibliotecária, né, eu ficava pensando, será que eu estou influenciando? Né? Então, mesmo com a minha forma de ser, sem exigir, sem empurrar, ele via, e a primeira coisa que ele fazia era levantar, se arrumar, e ele tinha que ir para a escola com um livro na mão. E aí a professora achava muito engraçado, né? Que ele ficava o tempo inteiro com aquele livrinho na mão. Quando não era com um livrinho, era com um CD, né? um DVD de algum filme. Mas assim, era aquilo que ele via, né? Em casa e no meu trabalho. Então nós temos que incentivar e ensinar com aquilo que nós somos, né? Nós vamos passar isso para os nossos filhos. E mesmo que a gente não veja ali no momento, mas lá na frente nós vamos ver os frutos, né? Então, eu não gosto nem de falar de hábito de leitura, né? Mas é esse incentivo que vai se tornar um hábito, né? E eu digo por mim mesmo, eu não lia como eu leio há uns 5 anos para cá, né? E aí, quando você vai lendo assim, você já vai pegando, desde o início, alguns toques do autor. Aí você fala, esse personagem aqui tá meio suspeito aqui no meio. Aí lá na frente você olha e aí você vai escrevendo, né? Na hora que ele falou lá da foto, da primeira foto, que ela vê a primeira foto, a segunda vez que ela vê, eu falo assim, quem será essa pessoa? Né? E aí eu já me lembrei daquela pessoa que apareceu do nada lá no cemitério. E é muito engraçado essa questão da gente viajar com o livro, né? E quando o Atahualpa falou, né, dessa sua lembrança, né, dos lugares que foi, eu achei muito bacana isso, porque viajar é a minha paixão, apesar de eu não ter viajado tanto, ter saído tanto fora do país, mas eu achei muito bacana e eu tive essa relação muito íntima com o livro logo no início, porque o primeiro país também que eu visitei foi a Argentina. Eu espero que seja o primeiro de muitos, né? E aí eu pensando, nossa, gente, como que viu todos esses detalhes nesse cemitério e eu não vi, tem que ir lá de novo, tem que voltar. Então, assim, é muito legal você ir construindo, né, no seu imaginário essa história com o autor, aquilo que ele conseguiu descrever tão bem, né, para você imaginar todo aquele cenário, né? Eu queria fazer um complemento, né? Sim. Eu acho que quando um bom livro capta você, e é o caso de antes que o sol se põe, eu falo muito para os meus filhos, para Fernando e para o Pedro. Um bom livro, maratonar um livro é melhor do que maratonar uma série. Mãe, como assim? É melhor, eu garanto. Quantas vezes eu varei noites, só mais um capítulo. Não, eu preciso saber o que vai acontecer. E aí dá 2, 3, 4 da manhã e você tá lá e o sono foi embora e você vara a noite. Se você não terminou, aí você fica esperando a hora do almoço, que ao invés de comer você vai ler, literalmente, né? Então, eu acho que é necessário fazer esse resgate de leitura para essa geração, como os meninos estão dando exemplo, né, desse gosto pela leitura. E eu acho que a gente planta uma semente, com o exemplo, quando eles nos veem lendo, e as sensações, descrever as sensações, né? Porque quando o livro te capta, quase que o mundo para, e você mergulha ali, e aquilo ali te salva, aquilo ali você sai de uma tristeza para uma alegria, ou você chora junto. Então é fantástico, eu acho que realmente tem que ser cultivado. Existe uma outra frase, que agora eu não me lembro exatamente do autor, vou combinar duas aqui, né? Uma é do C.S. Lewis, que ele disse assim, nós lemos para saber, ele parafraseia uma outra frase. A frase dele é, nós lemos para saber que não estamos sós. E a outra é, quando nós lemos, nós nos tornamos, a leitura de literaturas nos torna mais humanos. Porque nós nos colocamos no lugar dos outros. Né? E isso é o que mais nós estamos precisando. Né? A empatia, nos colocarmos no lugar do outro. Sim.
E uma coisa que a Cristina falou ali, que me lembrou agora, assim, com o livro também, eu te falei que eu li bastante rápido, foi um pouquinho mais devagar do que falou a Regina, mas assim, eu quis rápido também saber. Mas, por exemplo, há uns anos atrás eu vivi a experiência de ler o que eu até considero que é um dos melhores livros que eu já li. E era também o primeiro livro de um autor que era o Caçador de Pipas. Eu não tive vontade nenhuma de ver o filme. Por quê? Porque se eu assistisse ao filme, aqueles personagens passariam a ter aquela imagem lá do filme. E aí eu não queria aquilo pra mim. E nunca achem que, não, eu não vou ler porque eu vou assistir ao filme porque vai ser a mesma coisa. Não, como tu até tinha falado, né, Everson? Não é a mesma coisa, porque essa possibilidade, quando a gente lê, esse mundo aqui não é mais do autor. Ou seja, para falar a verdade, ele não tem mais como nos segurar para a gente fazer as interpretações e as percepções e as sensações que a gente vai sentir do livro. E cada vez que ele está indo em algum lugar, com certeza as pessoas vão falar coisas que talvez ele nem imaginou para determinada situação, mas que nós, leitores, somos capazes, né, de ter essa percepção. Então, a leitura ela nos possibilita isso, né, que a gente possa criar esse mundo, imaginar esse mundo, e de repente, do jeito que eu estou imaginando, ele até falou assim, para ele, olha, ele até nos deu aqui a dica, né, de como seria mais ou menos o retrato da ela, né, da protagonista, né, que até imaginava um pouco parecido com a Cristina. Mas assim, para nós, talvez cada um vai ter pensado de uma forma, vai ter imaginado completamente diferente. Então, isso é bom, porque mexe com a nossa imaginação, né, com a nossa criatividade, e aí nós temos a possibilidade de criar aquele mundo baseado nas nossas experiências também, mas não mais nas experiências do autor, porque eu não tenho como viver as experiências dele, mas eu vou fazer as ligações com as minhas experiências, né? E citando também a questão de leitura, eu queria falar rapidinho aqui, um grande livro, talvez vocês conheçam, não sei se pelo livro mesmo, mas talvez vocês conheçam que teve a minissérie, teve uma minissérie na Globo, que é o Grande Sertão Veredas. O Grande Sertão Veredas tem muita gente que não lê porque tem medo do livro. Porque ele criou vocabulário, porque não sei o que e tal, porque tem medo do livro. E depois a gente ter visto a série, né, quando fui fazer a leitura, os personagens têm aquela imagem lá, né, do que foi dado ali pela minissérie da Globo. Mas é o seguinte, se a gente... Ele foi tão excelente escritor, Guimarães Rosa, que nas primeiras 70 páginas ele dá spoiler da história toda. É a gente que não tem a capacidade de entender o que ele está colocando lá. Porque depois que a gente consegue ir até o final, entender a história, aí tem gente que vai vendo o seriado lá, né, pegando os capítulos para poder entender a história, a gente vai ver que ele foi bem sacaninho como escritor, porque ele contou as coisas ali para nós, mas como é um monólogo, pensa um livro dessa grossura é o cara falando sozinho. Sozinho não, ele tem um interlocutor que a gente não sabe exatamente quem é. Então, é isso que a leitura ela pode nos possibilitar também, né? É a gente adentrar um mundo, mas se nós quisermos. Por quê? Porque a travessia, pegando até uma palavra do livro, a travessia ela é nossa. A travessia para passar por aqui, ela é nossa, ela depende de nós. Por exemplo, o casal ali, né? Michele, né? Sim. Michele deve ler, Michele vai gostar. Mas a percepção da Michele pode ser completamente também diferente da percepção do Adolfo, porque cada um de nós vai fazer, quando a gente fala de experiência, é uma experiência única, é uma experiência nossa, né? Ou seja, cada um tem que fazer a sua travessia, né? E aqueles que conseguem ler Grande Sertão Veredas chama de travessia. Eu consegui fazer a minha travessia. Eu ainda estou batendo na porta dessa travessia. Essa travessia eu não Eu também. Eu acho que ainda tem uma travessia mais difícil ainda, a Montanha Mágica. É verdade, é verdade. Foi um desafio para mim terminar aquele livro, mas olha o que acontece, para falar que não fizeram, eu fiquei com o livro na minha estante 20 anos. Exatamente 20 anos, né? Eu comprei ele em 2000. Qual? Montanha Mágica? Não, o Grande Sertão Veredas.
20 anos, ele estava 20 anos colocado lá e me chamando. Eu falava assim, não vou. Aí olha o que aconteceu, eu li ele em 2020 e reli ele em 2021. Aí eu acho até que eu vou ler esse ano aí de novo. Tem que fazer essa travessia 3 vezes. Gente, o que eu acho interessante, até vou puxar um pouco da sardinha para o nosso lado, né? Toda arte tem o seu valor, mas um pintor, quando ele pinta um quadro, ou um escultor, quando esculpe alguma coisa, e ele vem, aquela escultura ou aquele quadro vai ser de uma única pessoa. Ele nunca vai conseguir fazer um outro igual. E a arte de escrever, quando você faz um livro como esse, você pode distribuir para centenas e milhares de pessoas. E quando você escreve um livro, a história já não é mais sua. Ela está no mundo inteiro. Cada um vive um pedaço do que está escrito aqui dentro da sua maneira. É bem diferente de uma escultura. Não desmerecendo, longe de mim isso como um pintor ou um escultor. Mas a arte de escrever eu acho sensacional. A história não é mais sua. A partir do momento que você divulgou, acabou. E não vai ter o controle também, né, dela, não vai saber por onde dele tá em algum lugar que tu nem imagina, né, desse mundo inteiro. Muitas vezes, algumas pessoas que leram alguma coisa que eu fiz, pensaram totalmente diferente de mim. Eu falei, mas não pensei assim. Mas eu pensei. Por isso eu questiono muito as aulas de literatura, quando os professores têm que interpretar aquilo que o autor quis dizer. E eu ficava pensando assim, mas será que ele quis dizer isso mesmo, né? Eu estou interpretando isso, mas será que é isso que ele quis dizer? Pode ser que não, né? Então essa é uma travessia, é uma veredas que nós temos que passar e vamos passar, porque a vida é cheia de travessias, né? Como tem várias passagens aqui e que joga essas pequenas luzes para nós, né? Da gente perceber essas pequenas coisas e o quanto a gente tem a aprender com essas pequenas coisas. E eu digo que esse é uma pequena maravilha, né? O livro é uma pequena maravilha. E há quem diz que ele é uma das tecnologias mais esplendorosa, né? Porque é uma tecnologia que não vai acabar, né? Não se acaba. Por mais que as pessoas falem assim, os jovens hoje não lê, eu não entro nessa fase. Os jovens lêem sim, né? A gente vê aí nesses grupos de WhatsApp, nessas leituras coletivas, jovens fazendo maratona de leitura nesses feriados, né? Foi o que mais a gente viu durante essa pandemia, né? Mais clubes de leituras abriu nessa pandemia. Eu falei de buscar o que a pessoa gosta. Gosta. Ir para um gênero que atraia, porque aí a pessoa vai conseguir ler. Ou seja, tem livro para todos os gostos. Tem livro para todos os leitores e tem leitor para todos os livros. Esse final de semana eu fiz o lançamento em catalão, na Livraria Letera, sim. E eu fiquei impressionado, porque começou às 5 e foi até às 10. Nesse período, quem mais entrou na livraria foram jovens. E os pais brigando. Uma cena muito engraçada, que a menina entrou, ela queria um livro e a mãe era depressa, já falei bem, então nós íamos embora. Eu posso dizer assim para ela, deixa sua filha comprar o livro, por favor. Porque você aprecia isso, tira foto, marca, registra esse momento. Tinha que realmente registrar aqui. Ô Helena, e essa conversa, essa fala de que jovem não lê, realmente é mentira. O que nós vimos lá na Bienal, jovens chegando com um carrinho, não é? Sim, um carrinho de feira para fazer compras, né? Jovens sentados no chão. Muitos, né? Muitos. O dia todo lá na Ficaram Bienal. o dia todo sentados. Almoçava, já não estava na Bienal. Então, assim, tinha muitos jovens, muitos. Então eles estão sedentos. Então a gente tem que abafar essa voz que tenta divulgar, né? E é aquela velha história. Finge até ser. Então se continuar falando isso,
essa fake news, ela vai se firmar como verdade, né? A gente tem que tirar essa mentira de circulação, né? Divulgar o que realmente está acontecendo, que não só os jovens, as crianças estão lendo e as pessoas de mais idade também estão lendo, né? Nós vemos clubes de 60 a mais espalhados pelo Brasil inteiro, né? As rodas de leitura dentro das faculdades, entre as crianças, entre os jovens, entre os adultos. Então nós temos que rejeitar essa fake news, né? Rebater essa fake news e quando essa fake news vier, nós mostrarmos, não, isso não é verdade, olha aqui, ó, olha os jovens lendo. Esses dias eu vivenciei foi lá nas Americanas, porque infelizmente a gente não tem uma livraria, né, em Caldas Novas. Aí eu fui lá nas Americanas, a menina se escondendo do pai dela, porque ela falava assim, meu Deus, tem um livro aqui, ele não quer comprar pra mim, não sei quem, papai, se eu tivesse com a minha mãe e tal. E ela tava muito chateada, porque ela disse assim, só tem um exemplar, eu acho que eu vou esconder meu livro. Esconde ele, vem aí pra tu ver, sabe? E ela queria, mas assim, mas depois o pai falava assim pra mim, não, mas aqui já comprei outro livro pra ela e tal. Por isso que eu volto a falar assim, isso que vocês vivenciaram, por exemplo, no Rio de Janeiro, foi no Rio, né? Foi. Porque Rio de Janeiro é uma cidade que vive a cultura. Tem um tanto de teatro, tem um tanto de cinema, tem, né, um tanto de exposições, de eventos culturais e que a gente, assim, não tem tanto aqui, né? E eu vejo, assim, eu dou muito apoio para o trabalho que a Helena faz aqui na biblioteca, porque, assim, ela procura proporcionar, né, que tenham eventos. Então, antes mesmo da pandemia, ela vinha sempre fazendo aí a roda de leitura, faz sarau, faz caldo cultural, faz tantas coisas aqui e que muitas vezes a gente fala com pessoas aqui em Caldas que simplesmente falam assim, não, nem sabia que tinha biblioteca, quer dizer, não sabia que tinha, mas está acontecendo. E a nossa biblioteca aqui, ela tem quantos anos? Fez esse ano 46 anos. Fez 46 anos a biblioteca, né? Pra gente também falar assim, a gente não sabe que tem. Então, esse espaço aqui não é dela, não é do prefeito. É um espaço que é nosso, que é da comunidade. E que a gente precisa fazer uso, porque se a gente não fizer uso, ele vai ficar um espaço obsoleto. Um espaço obsoleto, de repente vai fechar, né? Mas quanto mais aqui for um espaço cultural, e que a gente pode fazer isso, que a gente pode pegar o livro, depois trazer, muitas vezes aí a participar dos momentos, discutir, trazer, como tu, Sidney, trazer a tua obra aí, mostrar, fazer alguma coisa. A gente pode até mesmo fazer alguma coisa, né? Uma discussão, sei lá, é o que a gente precisa. A gente precisa também querer viver a cultura. Né? E que Caldas Novas, igual falou a repórter, não é só água quente, isso é uma verdade, né? Não é só água quente, porque todo mundo acha que a gente vive imerso dentro das águas quentes, né? Mas assim, a gente quer muito mais do que só água quente, né? Então, mas a gente gosta de água quente? Gosta, mas gosta também de outras atividades culturais. Hoje mesmo eu convidei alguns alunos que eles falavam assim, mas tem uma biblioteca em Caldas? Isso que eu ia falar, tem boa. 18 anos que eu moro em Caldas Novas, eu não sabia da biblioteca. Não sabia. Agora você sabe que tem e vai ser um divulgador. Né? Porque por mais que a gente divulga, né? Por exemplo, quando a biblioteca mudou pra cá, né? Que eu falei, quando eu cheguei aqui, tava tudo encaixotado, gente. Isso aqui tava realmente triste. Eu pensei assim, acho que foi a pior coisa que eu fiz da minha vida ter assumido, né? Mas depois aquilo foi me dando uma calma e foi vindo as ideias, né? Foi vindo a luta para colocar esse chão, foi vindo a luta para fazer uma pintura. E aí depois, quando as pessoas foram vindo, quando os alunos foram vindo, a gente foi indo na TV, na rádio, divulgar a biblioteca, mas mesmo assim, a cultura, quanto mais divulga, ainda é pouco, porque as pessoas, elas escutam, mas não guardam,
se não é do muito interesse da necessidade dela. Né? Aí depois ela vai falar, parece que realmente eu escutei isso, falando isso na rádio, né? Mas assim, depois de ter aquela questão da educação, né? Bater até que abre e fala, agora eu estou bom. Né? Então a gente precisa de engajar nisso, de também ser amigo da cultura, de ser também um fomentador, né, dessa cultura em Caldas Novas, né, para a gente não ficar só nessa questão da água. Né? Nós temos músicos, né? E nem somos sertanejos. Nós temos músicos excelentes, nós temos escritores excelentes, né? Artistas de ruas excelentes, né? Que precisa dessa visibilidade e desse conhecimento da própria comunidade, né? Então a biblioteca está aqui, ela é da comunidade, né? Como a Miriam mesmo falou, ela não é da prefeitura, ela é municipal, mas ela está para a comunidade, né? Se a gestão vê que a biblioteca ela não é usada e que ninguém procura, realmente ela vai se tornar obsoleta, né? Mas se não, se as pessoas vêm aqui, sentem bem, né? É um local acolhedor, os funcionários acolhem, né? E recebem bem, então ela se sente em casa, sente que realmente esse espaço é dela. E é isso que a gente tenta fazer aqui, né? Receber as pessoas, acolher as pessoas bem. E eu fico assim, numa satisfação assim, como diria a palavra, inenarrável, quando o leitor entra e pergunta, tem esse livro? E eu falo, tem. Ai, eu fico muito feliz. Tem, né? Igual chegou um senhor, já tem alguns anos, e ele chegou e falou assim, será que aqui tem esse livro? Era uma literatura grega. E eu falei, gente do céu, deixa eu procurar, né? E eu fiquei super feliz porque não é que tinha um livro assim, antigo, né? A literatura grega, que você pensava assim, quando que vai ter esse livro? Pois tinha um livro. E aí, vamos saber que tem esse livro. Então esse acho que é o maior prazer do bibliotecário e dos auxiliares, quando o leitor vem à biblioteca e tem aquilo que ele tem prazer maior. E uma coisa também que eu acho interessante, porque assim, Tupaciguara deve estar puxando a sardinha para eles, né? Que tá nascido lá, né? Sim, a cidade então, assim, dá muito apoio. Mas assim, tipo, o nosso escritor aqui, mas pra falar a verdade, podemos fazer, nós fazemos isso, porque afinal de contas a história saiu, foi criada, saiu publicada com o Everson aqui em Caldas Novas, morando aqui, todo identificado com a cidade. Então, assim, sim um escritor nosso, né? Então, vamos divulgar esse trabalho dele. Com certeza, porque eu tenho um carinho por Caldas que é impressionante. E meu coração é daqui. É isso aí. Se não tiver mais comentário, pergunta. Ué, eu tenho uma. E como você disse que está indo para o terceiro, né? Sim. Qual que é o seu objetivo? Você pensa em ser conhecido mundialmente? Enquanto eu tiver vida, eu vou continuar lançando livro. Porque eu tenho muitas ideias. Qual é o seu objetivo, nosso objetivo? Os objetivos? Objetivo, você ficar famoso. Então. Te perguntou, tu quer ficar, pode falar. É verdade. Tu tem essa vontade de projetar? É verdade. Eu tenho intenção realmente de alcançar o mercado mundial. Então tem projetos agora de lançar o livro fora do Brasil e vou continuar escrevendo. Então o segundo sai esse ano e não tem nada a ver com essa história. Já é um livro que envolve um romance nos tempos modernos com envolvimento com a mitologia egípcia. E passa muita coisa no Egito, mas nesses dias atuais. É uma outra história. E depois a sequência vai para o terceiro que eu estou fazendo agora, já é um livro envolvendo crimes, que eu tinha escrito em 99, ficou guardado, e agora eu estou refazendo ele. E depois desse vem a continuação do Antes que o Sol se Põe, que eu também já estou fazendo ela. Na verdade eu estou escrevendo 2 livros agora. Legal. E já tenho mais ideias para mais inúmeros. Então eu não quero parar, porque é algo que me faz bem.
Me dá muito prazer escrever. Não é algo que eu me sinto obrigado ou eu faço aquilo porque eu preciso para sobreviver. Não, é porque faz bem para minha essência. Você gosta, né? Eu realmente gosto disso. E aquele que você me comentou comigo, que já mandou para a editora, vai sair nesse primeiro semestre, hein? Não, ele sai agora no final do ano. Porque ele agora já está na fase de produção. Ele vai agora correção ortográfica, diagramação, e isso gasta muito tempo. E ele é um livro bem maior. Ele vai ter de 495 a 560 páginas. Ele vai gastar um tempo qual? Esse segundo? Quantas páginas? Não entre 496 a 560, porque ele só vai ter a definição exata quando ele já estiver diagramado. Mas ele já tem essa noção, que ele está Vocês vão gastar 2 anos. Esse ano tem Bienal. Só no que vem. É de 2 em 2 anos. Foi ano passado a Bienal, foi São Paulo e Rio. Então esse ano não tem a Bienal. Esse ano vai ter a de Paraty. Não, foi ano passado, foi antes da Bienal do Rio. Novembro. E a minha intenção é setembro lançar na Flip em Paraty. E como é que é assim sua rotina de escritor? Você acorda todo dia inspirado, então agora eu vou escrever. É muito estranho. Eu tenho assim, insights a qualquer momento. Então às vezes eu estou dando uma aula e vem algo na cabeça, eu preciso de alguma forma escrever aquilo. Eu tenho muitos insights quando eu estou correndo. Quando eu estou correndo é o momento que eu mais produzo. Eu já vou correndo e gravando aquelas ideias que eu vou tendo. Dirigindo também. Eu penso muita coisa quando eu estou dirigindo. E aí eu já estou dirigindo e já vou gravando no celular, porque depois eu preciso jogar a ideia. Porque às vezes... Se deixar passar esse sim, e às vezes você tem a frase pronta, e é uma frase de impacto, que se você não registrar ela naquele momento, ela não vai ser igual. Então você tem que fazer aquilo, salvar aquilo naquele exato momento. Mas todos os dias você escreve um pouco? Todos os dias, nem que seja assim um parágrafo. Alguém me Mas tem pergunta... horário melhor? Como é que funciona? 5 da manhã, 10 da manhã, 2 da tarde, 10 da noite, meia-noite, 3 horas da madrugada. Não tem assim um controle. É algo totalmente aleatório, espontâneo. Você não pode segurar, não pode ficar retendo aquela ideia. Tem que deixar ela extravasar. É isso aí, gente. Essa é a primeira, quer dizer, essa primeira não, a 12ª roda de leitura, mas a primeira roda de leitura é a primeira com o autor presente. Muito obrigado. Com o autor presente. E a primeira do ano também. E aí eu já deixo o convite para vocês participar também do nosso outro clube, que é o Leia Mulheres. O Leia Mulheres não é só para mulheres, né, Miriam? Ele chama Leia Mulheres porque nós lemos os livros escritos por mulheres. Mas tanto homem como mulheres podem e devem participar do clube e dos momentos de discussão. O próximo livro, que vai ser em março, nós vamos ler Com Armas Sonolentas, da Saavedra, é o sobrenome dela. E ela até deixou um comentário no Instagram do Leia Mulheres, e quem sabe ela vai participar com a gente da discussão, né? Então é um livro que foi muito bem falado, né? A própria uma outra escritora, que é a Aline Bey, também escreve maravilhosamente bem. Nós já lemos o livro dela, O Peso do Pássaro Morto. Ela comentou esse livro, falou que é um livro maravilhoso. E desde que ela comentou esse livro, eu falei, nossa, nós temos que ler esse livro, Leia Mulheres. E aí então ele foi colocado agora para a leitura de março. Um mês muito importante, né, para nós mulheres. O mês das mulheres, o mês do bibliotecário, o mês do contador de história. Isso é um mês de muitas comemorações. Carola Saavedra, né? Ela não, ela é brasileira, mas que nasceu no Chile. Muito obrigada quem nos acompanhou pelo Face. Então essa roda vai ficar gravada, vai estar disponível no Face e depois vai estar lá no canal da biblioteca, depois de editado lá no... Como é o nome do site?
Biblioteca Josino Bretas, tanto o YouTube quanto o Face como o Instagram. Só Biblioteca Josino Bretas, tá bom? E agora eu vou pedir pra gente ficar de pé, assim mesmo como estamos, só vocês virem mais pra cá.